Oi, gente, nós estamos aqui para mais um programa Cenáculo. E antes de nós começarmos a reflexão de hoje, eu queria te pedir para ir lá no nosso canal, se inscrever, para curtir esse vídeo e para compartilhar ele com alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas junto com a gente. O texto de hoje que nós vamos compartilhar está no livro dos Salmos, o Salmo 1, 2 versículos apenas. Os 2 primeiros dizem assim: Bem-aventurada a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista repete durante muitos salmos, em muitos salmos ele repete essa expressão: meditar na lei do Senhor. Meditar na palavra do Senhor, estar com a mente voltada para a voz do Senhor. Mas não só o salmista. Durante todo o trajeto da Bíblia, os personagens bíblicos trazem esse aspecto do vivenciar a sua fé. Desde Abraão, passando por Moisés e por outras pessoas, até Maria e o próprio Jesus, trazem essa arte do meditar, esse processo do meditar, do estar na presença de Deus para ouvir Deus. E isso mostra que meditar, então, é algo muito importante. Nas últimas semanas nós demos algumas introduções e na semana passada nós falamos um pouquinho acerca dos hábitos espirituais. Listamos, alguns hábitos e trouxemos um princípio para cada um deles. Mas a partir de hoje a gente vai começar a focar em alguns hábitos específicos e o hábito que a gente quer falar hoje é o hábito da meditação. Nós já vimos que para o povo da Bíblia a meditação era algo muito importante. Por que então ela não faz parte da nossa prática de fé hoje? Quando a gente fala sobre meditação hoje, o que vem na nossa mente são as meditações das religiões orientais, mais especialmente aqui no Ocidente, nas religiões orientais modernas, São movimentos modernos de meditação oriental. E eu queria que a gente pensasse um pouco acerca disso, porque a dimensão da nossa meditação ela é muito distinta dessa outra meditação popular, dessa que as pessoas estão comentando tanto. Quando a prática da meditação hoje fala acerca do esvaziar-se, do diminuir o ritmo da mente e você se acalmar e se esvaziar, a meditação bíblica ela fala do esvaziar-se, do silenciar para ser preenchido por Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus. Ela fala de um silenciar para ouvir, para compreender, para sentir, para experimentar Deus. Então são dimensões distintas. Ainda que a meditação, tradicionalmente, como a gente ouve falar por aí, ela traga algum benefício físico, não é só disso que a gente está falando. Quando a gente fala de meditação cristã, a gente está falando de comunhão, de tempo de qualidade com Deus. E quando a gente pensa no porquê do esvaziamento dessa presença da meditação nos nossos dias, eu acho que não é só nos nossos dias. A gente percebe ao longo da Bíblia, inclusive, que o povo tem muita dificuldade em estar a sós com Deus. Hoje, a gente tem uma vida muito corrida, a gente está sempre muito ocupado, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e parar para nós é algo muito difícil. Os pais da igreja diziam muito acerca do ócio santo, ou seja, um tempo de estar só com Deus, sem fazer nada, só para ouvir Deus. Mas a gente percebe que o povo sempre tem muita dificuldade de se relacionar com Deus. Não sei se você se lembra, mas quando Deus chamou Moisés no Monte Sinai e ele desce para falar com o povo diz assim, lá em Êxodo 20, 19, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Ou seja, o povo estava com medo de se relacionar com Deus. E até hoje a gente percebe um medo
das pessoas em se relacionarem diretamente com Deus. Elas sempre estão necessitadas de alguém que faça essa intermediação. Elas esperam que a pastora ou o pastor tenha uma palavra de Deus. Elas esperam que a missionária ou o missionário tenha uma palavra de Deus. Elas esperam ouvir no rádio, na TV, uma palavra de Deus. Elas esperam que aquela irmã de oração tenha uma palavra de Deus. Porque há um medo de se relacionar com Deus. Porque se relacionar com Deus traduz em uma vida de transformação. Se relacionar com Deus exige de nós mudanças, exige de nós novas posturas. E se a gente depende de outras pessoas, a gente mantém uma vida religiosa, mas sem exigir de nós transformação. Nós precisamos separar tempo para Deus. Nessa vida corrida, nesses tempos de tantas informações, de tantas falas, de tantas coisas, às vezes nos relacionamos assim também com Deus. Falamos, pedimos, agradecemos, mas não o ouvimos. O meditar, na perspectiva bíblica, é esse tempo que você e eu podemos separar para estar em silêncio e ouvir Deus. Talvez você ainda ache um pouco de dificuldade num primeiro momento, já que o silêncio não é uma coisa que faz parte da nossa vida, mas mais na frente, quando nós falarmos sobre a solitude, mais na frente, quando nós formos aprofundando em outros hábitos espirituais, você talvez tenha consiga compreender mais isso que eu estou falando. Agora, eu posso te ajudar de alguma forma, mas você não vai aprender a meditar me ouvindo falar. Você não vai aprender a meditar lendo um livro. Você vai aprender a meditar meditando. Busque conhecer o Senhor. Separe um tempo de estar só com o Senhor. Separe um tempo para falar, mas também separe um tempo para ouvir o Senhor, para pensar no Senhor. Sentar apenas e pensar em Deus. Ó, que alegria é! Pensar o pensamento, respirar o nome. Maior felicidade não tem na terra. Que eu e você possamos cultivar esse tempo como Abraão, como Moisés, o salmista, Maria, Jesus, especialmente nos ensinou. Ouvir Deus, perceber Deus, experimentar Deus. Que Deus nos abençoe.